Porque algumas mulheres conseguem manter rotinas por anos, enquanto outras desistem em 3 dias. E às vezes até menos. Será que elas têm mais disciplina, mais motivação, mais força de vontade? É isso, e não é o que eu acredito. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas desiste da rotina por um motivo muito mais profundo. As pessoas enxergam a rotina de forma errada, que pode ser o seu caso, inclusive, como foi o meu. Quando você muda essa forma de enxergar a rotina, ela deixa de parecer um castigo, uma obrigação, uma coisa horrível, e passa a ser um ato de amor por você mesmo. Talvez você já tenha pensado assim, preciso acordar cedo, preciso treinar, preciso trabalhar, preciso estudar, preciso organizar minha vida. Você reparou na palavra? Preciso. Tudo parece obrigação, parece uma dívida, uma coisa horrível, parece um peso. E ninguém consegue amar aquilo que é uma obrigação. Eu não consigo. Você consegue? Tudo que obrigam a gente não quer fazer. Na maioria das vezes a gente faz com raiva, sem vontade nenhuma, só por obrigação. Então, muitas vezes o problema não é a palavra rotina, não é a rotina em si, é o significado que você deu para isso. Que ao invés de ser algo que organiza a sua vida, que ajuda você, não. É algo que parece uma obrigação e é ruim. Às vezes eu vejo que pessoas pensam que rotina é uma punição. Ficar fazendo a mesma coisa repetidamente por obrigação é uma coisa ruim. Mas só que isso é o significado que você está dando. Então, quando você acredita que a rotina existe para controlar você, qualquer hábito que você tente parece uma coisa horrível, uma prisão. Acordar cedo vira um sofrimento, treinar vira um castigo, estudar é um peso muito grande, beber água vira uma tarefa chata. Mas pensa comigo, você nunca disse, precisa escovar os dentes. Por que você não fala isso? Você simplesmente escova, porque aquilo já faz parte de quem você é. Então o problema não é fazer, é o significado que você atribui a fazer essa tarefa, fazer esse hábito. Você tem que mudar a forma que você pensa sobre a mesma situação, a mesma coisa. Então, o que é que muda quando você muda o seu pensamento? Quando você enxerga um propósito no que você faz? Por exemplo, imagine 2 mulheres, todas duas acordando às 6 da manhã. A primeira pensa, que saco, ter que acordar cedo, meu Deus. A segunda pensa, não, eu estou construindo a vida que eu sonho, por isso que eu estou acordando mais cedo. Ou seja, uma mulher que está fazendo algo por ela, antes de trabalhar, por exemplo, antes de cuidar de outras pessoas, ela está se priorizando em primeiro lugar. Por isso que ela está acordando cedo. Ela tem um propósito para o que ela está fazendo. Então, as duas fazem exatamente a mesma coisa. Só que uma fica em sofrimento e outra sente orgulho do que está fazendo. O hábito é a mesma coisa. Você pode atribuir significados diferentes para a mesma coisa. Você e outras pessoas. Enquanto eu posso achar treinar é uma coisa que está melhorando a mim, minha autoestima, me acalmando, construindo disciplina, que é o que eu penso, inclusive, outra pessoa pode pensar, nossa, é um sofrimento, meu Deus, aí fica lá morrendo, não quer nem estar lá, na verdade. E não pensa no propósito daquilo, do porquê está fazendo aquilo. Outra coisa é que rotina, gente, é uma linguagem do amor. Existe uma frase que mudou completamente o meu jeito de enxergar a rotina há muito tempo atrás, que eu também achava que era uma obrigação e uma coisa chata. A verdade é essa. A frase era, talvez cuidar de você mesma não seja uma lista de tarefas ou um conjunto de tarefas. Talvez seja uma forma de você dizer pra você mesma, eu me importo com você. Assim, quando você prepara uma comida saudável pra você, ao invés de comer besteira, fritura, coisa gordurosa, você tá dizendo que se cuida. Você tá dizendo pra si mesma, eu cuido de mim. Quando você dorme no horário, você tá dizendo novamente, eu cuido de mim. Quando você organiza a sua casa pra não ficar bagunçada, aquela coisa ruim, você tá dizendo novamente, eu cuido de mim. Quando você faz exercício, você tá dizendo também, eu cuido de mim. Pra você mesmo. Então, esses hábitos são pequenas formas de amor. Você já parou pra pensar nisso? Porque ao invés de você usar palavras de afirmação como ato de amor, você tá usando ações pra você mesma. Você não fica esperando dos outros. E eu percebi uma coisa muito interessante, que é, toda vez que você cumpre uma promessa pra si mesma, você fortalece uma relação. A sua relação com você mesma. Que deve ser a sua prioridade, deve estar em primeiro lugar antes de relacionamento com qualquer outra pessoa. É a relação mais importante da sua vida.
Você começa a confiar em você, você começa a acreditar em você, você começa a gostar da mulher que está se tornando. Como eu vivo falando aqui, a autoestima não nasce você olhando pro espelho e se achando bonita. Porque já percebeu que tem muitas mulheres que se acham bonitas, não tem autoestima? Parece esquisito, mas não é. Por isso que eu defendo que você tem que construir autoestima com pequenos hábitos diários. Essa repetição de pequenas atitudes diariamente que você realmente faz, mostra para o seu cérebro: eu cuido de mim, eu não me abandono, eu estou aqui por mim, você se torna sua melhor amiga. E, novamente, você precisa mais disso do que de qualquer outro tipo de relacionamento. Porque se nem você cuida de você, você espera que os outros cuidem de você. E o erro que eu vejo que faz muitas mulheres desistirem de ter rotina, de construir hábitos, é porque na maioria dos conteúdos da internet que eu já reparei, se fala muito de ter rotina para ser produtiva. Ou seja, para fazer mais, sem fim. Que é o que a sociedade capitalista nos pede muitas vezes. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que... Aliás, eu não acredito que você deva fazer isso. Eu acredito que você tem que ver a rotina como algo muito mais bonito. Porque a rotina serve para lembrar todos os dias quem você quer ser, quem você é. Quem você decidiu ser. Então não é sobre acordar em cima da manhã, não é sobre fazer lista de tarefas no plano e numa agenda, sem propósito, sem saber para que tá fazendo aquilo. Na verdade é para você construir uma mulher que honra a sua própria palavra. Que quando você faz isso, sua autoestima cresce. Sua autoestima crescendo, você faz tudo que você quiser. Você conquista tudo que você deseja. Porque você tem essa base sólida. Aí os resultados vêm de tudo que você deseja. Porque você tá fazendo diariamente por onde? Você não tá esperando cair do céu, nem o governo, nem seus pais, nem qualquer pessoa lhe ajudar. Então, isso é uma identidade que você está construindo diariamente. Isso eu quero te propor um exercício. Durante os próximos 7 dias, pare de pensar: eu tenho que fazer. Troque por eu escolho. Eu escolho caminhar porque eu amo o meu corpo. Eu escolho treinar porque eu amo a minha saúde. Eu escolho estudar porque eu respeito os meus sonhos. Porque eu sei que eu vou conseguir. Eu escolho dormir cedo porque eu quero cuidar da minha mente. Que o sono trabalha demais essa parte. Pode parecer uma mudança pequena, você mudar só uma palavra, mas muda completamente a forma como você vê os hábitos que você faz, como o seu cérebro interpreta cada ação. Porque se o seu cérebro sentir que você está fazendo as coisas por obrigação, ele vai querer fazer você desistir, você procrastinar, você não fazer. Porque o nosso cérebro quer que a gente fique no modo confortável e não no modo sobrevivência. Ele quer salvar a gente, a verdade é essa. É uma coisa boa. Porém, nos dias de hoje, o que a gente precisa fazer, nosso cérebro não colabora muitas vezes e acha que é um perigo. E não é. E você tem que mostrar para ele que as coisas que você faz no dia a dia, por exemplo, um treino que parece que é um sofrimento, na verdade não, você está cuidando de você e do seu corpo. E você tem que mostrar para o seu cérebro que é uma coisa boa para você. Porque se você ficar falando com energia negativa, com aquela coisa de, eu preciso treinar, ai meu Deus, como é ruim, ai meu Deus, não queria estar aqui. Você está dizendo pro seu cérebro que isso é um perigo? Ele mesmo não vai colaborar com você. Mudando essa palavra, você deixa de obedecer, ou seja, de ter uma obrigação de fazer as coisas, começa a cuidar de tudo ao seu redor e de você mesmo. Então, concluindo esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês a frase que inspirou esse conteúdo que eu estou fazendo nesse vídeo. Talvez vocês tenham visto no Instagram. Eu vi no Instagram, né? E na verdade era um post do X, que era o Twitter. Quando você percebe que as rotinas são, na verdade, rituais de devoção a si mesma e aos seus sonhos, elas se tornam muito mais fáceis de seguir. Elas se tornam um ato de amor. Então, quando eu li isso, voltou em tudo que eu tô falando aqui. Rotina não é sobre produtividade, você fazer mais. Não é você ser perfeita. Rotina é a forma que você demonstra que você acredita que você está construindo. Entendeu? Por isso que eu falo que pequenas promessas para você cumpridas importam tanto. Cada promessa que você cumpre é um ato silencioso de amor próprio. E se você quer fortalecer essa rotina com você mesma, eu deixei aqui na descrição o guia A Mulher que se Compromete, que é o meu guia prático, dado justamente para mulheres que estão cansadas de começar e desistir do que se propõe, das pequenas promessas, e querem voltar a confiar em si mesmas através de hábitos simples, de coisas que você pode fazer no dia a dia. Agora eu quero saber de você, qual hábito, se você passasse a enxergar como um ato de amor por você mesma, você pararia de achar que é uma obrigação?
Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você pare de enxergar a sua rotina como uma obrigação e sim como um ato de amor próprio, com a relação mais importante da sua vida, que é com você mesmo. Então, beijos e eu te encontro no próximo vídeo.